Não vai perder nada. É a sua primeira vez, né, no trabalho. Então não tem mal. Estagiária. Bom, vamos lá. Agora é o seguinte, conjunto, os elementos de um conjunto, ou seja, aquilo que está na coleção, que é o conjunto, são chamados de quê? De elementos. Então, tem algo, toda a teoria de conjunto tem algo que você considera como elemento, que tem a natureza de elemento, chama de elemento, e tem algo que você considera como conjunto. Inclusive, um conjunto pode ser elemento de um outro conjunto, tá? Então, em qualquer teoria dos conjuntos, numa dada situação, você tem aquilo que tem a natureza de elemento e aquilo que tem a natureza de conjunto. E aí, dado um elemento do X e algo que você considera que você está tratando como elemento, e um conjunto C, há apenas duas o quê? Possibilidades. 2 pontos. Quais são? X é elemento de C. X Está contido, não. X é elemento. Elemento não está contido. Elemento pertence. X é elemento de C, tá? E como é que se escreve isso? Como é? Assim. Como é que se lê isso? X pertence a C. Tá? Ou X não é elemento de C. E como é que eu escrevo isso? X não é elemento. Como é? O E traço C. Como é que você lê isso aqui? X não pertence. Então, essa relação aqui de pertencer ou não pertencer é o que nós chamamos na teoria dos conjuntos de relação de pertinência. É uma relação entre o que é considerado como elemento e o que é considerado e o que é um conjunto. Tá? Entendido? Ou o elemento, aquilo que você trata como elemento, aquele que num dado instante tem natureza de elemento, ou ele pertence ao conjunto ou ele não pertence. Essa relação só pode ser feita entre elemento e conjunto ou pode estar, como dois conjuntos podem estar relacionados? Dois conjuntos podem estar Pode sim. Basta olhar o conjunto. Como eu disse, um conjunto pode ser elemento de um outro conjunto. Conjunto formado por conjuntos, tá? Vamos andando, vamos mais para frente. Por isso que eu falo, o que tem a natureza de elemento pode pertencer ou não ao que é um conjunto, tá? Bem, você falou, aqui você não diz X está contido em C, presta atenção, garoto. Você não diz X está contido em C, você diz X pertence a C ou X não pertence a C. Embora você possa escrever assim, ó, isso é permitido, tá? Na literatura isso é permitido. C conjunto e escrever o contrário. Mas só que quando você escreve dessa maneira, você lê dessa seguinte forma. Lê-se C contém X. Jamais diga X está contido em C, porque o está contido é reservado para a relação entre dois conjuntos, que eu vou estabelecer mais tarde. Você pode escrever C contém X, ou então você pode escrever isso aqui, e como deve ser lido? C não contém. Lê-se C não contém X, tá bom? Aí vamos
estabelecido isso, essa relação de pertinência, ser elemento ou não, tá? Que é um conceito primitivo, tá? Não é definido em termos de definições dadas anteriormente, assim como conjunto. Aí agora eu tenho as definições dadas em termos desses conceitos primitivos, que é a relação de inclusão, tá? A relação de inclusão. Então você tem uma definição, eu garanto que nunca foi apresentada assim, dessa maneira formal, digamos, pedante, né? Mas é que é necessária, tá? Definição. Sejam A e B conjuntos. Sejam A e B conjuntos. Definição geralmente começa com dizemos, tá? Dizemos que A está contido em B, tá? E escrevemos, tá? E escrevemos isso aqui, ó, B, quando, tá certo? Quando todo elemento de A é também elemento de B, tá certo? Quando, cada, eu gosto mais da expressão cada, quando cada elemento de A, tá? É também elemento de B. Então, para mostrar que um conjunto A está contido no conjunto de B, eu tenho que mostrar que se um elemento pertence a A, então ele também pertence a B. O que é aquele C, professor? É o símbolo de estar contido. Bem grande. Não é C, não. É o símbolo de estar contido. E escrevemos isso, usando esse símbolo. Isso aqui não é a letra C. Tá? É o símbolo de inclusão. Tá? Aí, aproveitando, ou seja, quando cada elemento de A é também elemento de B. Aí, aproveitando essa definição, nós dizemos que A é igual a B, isso é a definição, e essa definição é que a gente usa muito para mostrar que dois conjuntos são iguais. Nós dizemos que A é igual a B e escrevemos naturalmente isso, né? A é igual a B, quando o A está contido em B e o B está contido em A. Isso é a definição geral. Você usa no cálculo 1, cálculo 2, cálculo 3, usa na matemática discreta, usa na álgebra linear, usa em todo canto. Quando é que dois conjuntos são iguais? Quando é que dois conjuntos A e B são iguais? Por definição, quando A está contido em B e B está contido em A. Em outras palavras, quando cada elemento de A é também elemento de B e cada elemento de B é também elemento de A. Tá? Daí sai dessa definição, por exemplo, que daí, tá? Esse conjunto aqui, ó, é igual a isso. É daí que sai essa igualdade. É dessa definição que sai a igualdade. Por que essa igualdade é verdadeira? Por quê? Porque o primeiro conjunto está contido no segundo, não está? Cada elemento do primeiro é elemento do segundo. É ou não? O 1 é elemento do segundo. Esse 1 aqui é elemento do segundo. Esse 2 aqui é elemento do segundo. E 1, 2 está contido aqui. Claro que está, não está não? Veja a importância da igualdade.
Qual a importância da definição de igualdade? Qual é? É que você pode ou não repetir elementos no conjunto e o conjunto igual. É isso mesmo. É por causa dessa definição. É uma definição que diz isso. Tá? Não é outra coisa do outro mundo. É isso, é a definição. Tá? Outra coisa, quando você pega um conjunto, o conjunto ele pode ser determinado, especificado, ele pode ser apresentado, listando-se os seus elementos. E aí, geralmente, você escreve uma coisa assim, ó. Seja A o conjunto dado por... Aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 6 e 12. Está aqui, esse conjunto aqui. E você vê aí, o que foi que eu coloquei? O A é formado por que números naturais? Números naturais, seja mais específico, você não consegue ter uma sacada não? Hã? Você não tem uma sacada não, olhando para cá? O 1 é formado... Quem são esses números aqui? São os divisores, se eu não estiver errado, são os números naturais divisores de 12. Tá certo? São os números naturais divisores de 12. Olha a maneira, quem é o conjunto A? É o conjunto dos números naturais divisores de 12. Essa forma de descrever, especificar um conjunto apresentando os seus elementos é chamada de forma tabular. Forma tabular. Tá bom? Mas há uma outra maneira de especificar um conjunto, que é a forma chamada forma por construção. Mas isso pressupõe, primeiro, a existência de um conjunto e, para cada elemento desse conjunto, a existência de uma afirmação sobre esse elemento. Complexo. É mais complexa, mas é muito melhor de se trabalhar. Tá? Essa forma de apresentar um conjunto listando os seus elementos, tá? É chamada de forma tabular. Mas existe uma segunda forma, e aí eu digo nas notas, eu digo fórmula por construção. Não é fórmula por construção, é forma por construção. Alguém me lembra de corrigir, como está lá nas notas, que está errado. Um dia desse eu lendo, aí eu vi isso. Então é o seguinte, ó. Tá certo? Sejam. A forma é o seguinte, sejam um conjunto, sejam um conjunto e para cada, por isso que eu boto sejam, porque eu não vou me referir só a uma coisa. Então, primeiro tem um conjunto que eu chamo de U, sejam U conjunto, e para cada X pertencente a U, seja P de X uma afirmação, para cada X de U, seja P de X uma afirmação a respeito de X, ou simplesmente uma afirmação que eu faço sobre X. Então eu preciso ter para cada elemento X de U uma afirmação sobre X. Então quando eu tenho isso, daí quer dizer, da existência desse U e da existência de uma afirmação sobre X para cada X de U, tem-se o seguinte conjunto. O seguinte conjunto, que eu especifico assim. Conjunto, vou chamar de B. Conjunto B é o conjunto formado por cada X de U, tal que P de X. E aí isso deve ser lido, embora eu não escreva por extenso, isso deve ser lido o seguinte. O B é por definição, o A aqui a definição está aqui. Isso aqui é a definição, é igualdade não por propriedade, mas por definição. Quem é B por definição
É o conjunto formado por cada elemento x de U, tal que P de x é uma afirmação verdadeira. Porque uma afirmação, ela ou é verdadeira ou ela é falsa. As afirmações que interessam no cálculo, na lógica, na álgebra linear, são as afirmações que têm valor verdadeiro ou têm valor falso, não podendo ter outro valor. Tá? Então já começa a introduzir um pouco de lógica para você. Diga. Então, por exemplo, se a afirmação sobre x, o x é par, então o conjunto B vai ser o conjunto dos pares? É, ou então, por exemplo, ó, quem é esse conjunto A? Então, tá? Então você tem, eu vou me referir àquele A aí, ó. Em relação ao conjunto A dado, em relação ao, tá certo? Ó, então vamos ver o seguinte, ó. Melhor escrevendo, melhor ir para melhor escrevendo, eu tenho que carregar o pincel, porque com esse pincel aqui não rola esse negócio de melhor escrevendo não, né? Então, olha o tempo aí, garoto. Olha o tempo aí. Senão eu mando você pro setor pessoal, para você pegar a sua carteira do Ministério do Trabalho e rua, né? Vamos lá. Tá? Então, ó. Sejam, diante dessa situação, uma frescurite, eu vou pegar U igual a Z, não precisa nem escrever isso, ó. Sejam U igual a V, e para cada x de U, isto é, x de Z, a afirmação. Seguinte afirmação, tá? A afirmação, que afirmação? A afirmação P de x vai ser a afirmação x divide 12. Essa afirmação, de maneira como eu estou colocando, para cada x, ela ou é verdadeira ou falsa. O valor depende de quem? Não, da afirmação não. O valor depende de x. O valor dessa afirmação depende de x. Por exemplo, a afirmação P4, a afirmação P índice 4, quem ela é? 4 divide 12, é verdadeira? É. Tá certo? O índice é o valor do B. Hã? O índice é o valor do B. O índice, para cada x de Z, considere a afirmação Px, quem é? X divide 12. Então, quem é a afirmação P4? 4 divide 12. Quem é a afirmação P índice 1000? 1000 divide 12. Ela é verdadeira ou é falsa? Falsa. Tá? Eu tenho aqui uma família de informações indexadas pelo conjunto Z. A gente vai ver isso na próxima aula, que é uma família de próximas aulas, família de afirmações. Então, nós temos, tá certo? Nós temos o seguinte conjunto. Daí eu posso chegar, daí tem-se, eu posso chegar e dizer, tem-se o conjunto C dado por conjunto C, ó, conjunto C. É o conjunto do x pertencente a U, isto é, x pertencente a Z, tal que P de x. Quem é P de x? X divide 12. Entenderam? Por que eu preciso declarar que U é igual a Z? É um exemplo. É um exemplo. Quem é esse conjunto? É como se fosse assim, o universo onde está trabalhando. Aqui, quer dizer o quê? Eu vou considerar o conjunto dos números inteiros que são o quê? Divisores de 12. É uma questão de leitura. Qual é a leitura que eu faço aqui? É o conjunto dos números inteiros que dividem 12.